Gente, nós vamos falar de um assunto muito sério agora. O mergulho em águas rasas é a segunda maior causa de deficiências aqui no estado. Muitos turistas se arriscam em pontos turísticos do estado a pular e acabam se tornando um problema sério nessa situação. É a que a gente vai ver agora aqui no nosso programa, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então o doutor Túlio Rocha, que está aqui com a gente. Tá bom, doutor? Tudo bem com o senhor? Como é que tá? Tudo bem? Prazer, Joderval, estar aqui Fique à com vontade. vocês. Eu queria saber do senhor o seguinte, essa situação é muito comum? Joderval, infelizmente essa situação é muito mais comum do que a gente gostaria que fosse. Nós habitamos numa área em que a gente tem um extenso balneário, onde a gente favorece tanto as pessoas que buscam diversão aos finais de semana, ou buscam o ecoturismo. Então nós temos Caldas Novas, Rio Araguaia, Chapada dos Veadeiros, em que a gente tem lagos, piscinas, cachoeiras, que são locais propensos para prática, né, de natação, de você poder se mergulhar, de você poder se refrescar. É uma prática muito comum. Mas as pessoas chegam nesses lugares onde não conhecem o local onde elas estão entrando e pulam, geralmente com a cabeça projetada à frente, e ali a cachoeira ela reflete muita água, defrata, então ali você tem pedra, você tem um lugar muito raso, você tem banco de areia, e aí você acaba fazendo um impacto no pescoço, na coluna cervical, gerando um problema muito sério, porque as lesões medulares geralmente levam os pacientes à paraplegia ou à tetraplegia, quando você não consegue mexer nada do pescoço para baixo. Doutor, isso acontece mais em rios, por exemplo, que aqui a gente tem Araguaia, ou é mais em piscina e cachoeira? A maior incidência de lesões por mergulho em águas rasas, ela acontece em piscinas. Piscinas. Geralmente, quando você está naquele hábito de não conhecer a profundidade da piscina e você mergulhar de ponta, ou aquela brincadeira de empurra para cair na água e as pessoas acabam batendo a cabeça de forma inadvertida, ou então quando há o consumo excessivo de bebida alcoólica e as pessoas perdem as referências dentro da piscina. Então as incidências são maiores nas piscinas, mas também em lagos, cachoeiras, por causa das pedras, os bancos de areia também é muito comum. Aquela brincadeira de empurrar os outros na piscina, chegar, carregar e jogar, aquilo é um perigo, né? Aquilo é um perigo. As pessoas, no intuito de brincar, de querer levar as pessoas para a água, no momento de lazer, acabam fazendo isso. Geralmente isso está associado ao consumo de bebida alcoólica, as pessoas perdem a noção de perigo, de destreza, e acaba levando o momento de lazer a um momento de muito sofrimento. Doutor, agora o senhor falou aí nos riscos, né, que isso pode acontecer com as pessoas. Tem muito caso que a pessoa perde os movimentos, fica paraplégico, tetraplégico? Geralmente as consequências mais comuns desse tipo de trauma são a tetraplegia, que é quando as pessoas perdem os movimentos do pescoço para baixo. Porque o impacto, quando você projeta a cabeça à frente, ela é todo refletido nessa região do pescoço, que é a região cervical. E aí você lesa a medula, que faz tudo isso funcionar, e a pessoa perde todos esses movimentos. Quando também não está associado um trauma de crânio. Então as pessoas também, nesse momento, elas batem a cabeça e podem gerar também uma grande lesão no crânio. Qual que é a faixa etária das pessoas que mais são atingidas por esses acidentes? Esse é que é o dado que mais nos preocupa, Joderval, porque a incidência maior está no adulto jovem. É aquele paciente que está compreendido entre 25 e 45 anos de idade, ou seja, a idade mais produtiva, onde as pessoas elas estão no ápice do seu desenvolvimento, e isso é interrompido por um descuido, uma brincadeira mal realizada, que leva a um infortúnio dessa natureza. Agora, doutor, por exemplo, aconteceu um acidente como esse, numa piscina, por exemplo, aí a pessoa se machucou, a reação de quem está por perto, normalmente é pegar, tirar da água, levar, colocar no carro e encaminhar para uma unidade hospitalar. Isso está certo? O socorro é sempre necessário, Joderval, porque a pessoa que tem um trauma dessa natureza, ela é incapaz de sair sozinha da piscina. Então, o primeiro risco é o afogamento. Grande número de pacientes, eles não são resgatados porque as pessoas acham que ele está brincando e quando vai ver, ele já teve uma situação de afogamento já instalada.
Então, o ideal quando você observar um acidente dessa natureza é você, primeiro, retirar a pessoa da água para evitar a fase de afogamento. E segundo, mobilizar o menos possível o pescoço e colocá-lo na posição deitado no chão e acionar as entidades móveis. De costas? De costas ou de lado, se não houve afogamento. Se não houve afogamento, é de costas, porque aí chamam o serviço de urgência, aqueles que estão especializados, para que, se houve um dano no momento do trauma, esse dano não ser maximizado no momento do socorro. Se a pessoa pegar com a ambulância, isso pode se agravar? Isso pode se agravar. Não é a melhor conduta. A melhor conduta é retirar da piscina, se não houve afogamento, deitá-lo com a barriga para cima e acionar o serviço de urgência. É interessante que a gente fala muito, né? Inclusive os próprios bombeiros alertam sobre a questão do afogamento, né? Mas a gente não percebe campanhas em cima dessa situação que é tão grave, né, doutor? Precisava ter uma campanha educativa maior, né? É verdade, Jordevai, principalmente quando a gente atinge aquela época do verão ali, principalmente de julho, onde você encontra pessoas que estão em férias, que você não tem atividade escolar e existe um grande deslocamento das pessoas para esses balneários. Então as pessoas ficam muito preocupadas com afogamento. Mas seria necessário uma atitude de toda a população e do poder público para evitar esse tipo de lesão. Porque você imagina, Jordevá, uma pessoa, um adulto jovem, tem uma infortunidade dessa, ele ficar tetraplégico, muda completamente a vida dele e das pessoas que rodeiam, de toda a família. Então, é muito necessário a discussão desse tema para que haja realmente uma mobilização para evitar esse tipo de lesão por mergulho em águas rasas. E outra coisa, quando a pessoa não vai parar numa cadeira de rodas, né, doutor, a recuperação é lenta, não é? É lenta. Mesmo aqueles que não têm lesão medular completa ou aqueles que tiveram uma lesão medular menor e que são passíveis de recuperação, a recuperação do tecido neurológico é uma recuperação muito lenta e difícil. Então, a reabilitação ela é também muito complicada. Por isso que a gente tem que ter uma ação preventiva do que tratativa. Doutor Túlio, obrigado pelas explicações. Fazemos uma consulta com o senhor ao vivo aqui no TJ Goiás. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Nós também.